Então já é mesmo. Boa tarde, uma sessão da segunda Comissão Disciplinar do PJD da Federação Paulista de Futebol. Primeiramente, quero cumprimentar a todos aqui, os auditores de hoje, doutor Daniel, doutora Evandra. Também gostaria de cumprimentar a Procuradoria, através do doutor Rodrigo, doutor Bernardo, aqui representando o sindicato, e João, pela secretaria, que nos auxiliam e tornam isso possível. Então, vamos lá, temos um pedido de transferência, não, de preferência. Hoje a pauta é absurdamente grande, muito grande, muito extensa. Vamos ver se a gente faz com rapidez e assertividade. Vamos lá, o primeiro processo é o processo 212 da pauta. O auditor relator, doutor Daniel de Abreu Papiadué. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado pela palavra. É um prazer estar aqui em mais uma sessão da segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Esportiva. Cumprimento a minha colega, doutora Evandra, auditora, doutor Rodrigo pela Procuradoria, doutor Bernardo pelo Sindicato, doutora Paula, doutor João, Secretaria do Tribunal, demais colega advogado presente, é um prazer estar aqui. Processo número 212, 2026, Paulista A4 Profissional, Lemense SAF 0, Jabaquara 0. É denunciada a agremiação Lemense por possível infração ao artigo 213, inciso 1 do CBJD, uma vez que verifica-se pelo relatório do diretor de jogo que houve desordem no estádio provocado pelo torcida da equipe mandante, consistente na invasão dos vestiários da agremiação Lemense SAF. Vou pedir aqui só apenas alguns segundos para eu direcionar ao relatório, já enviado na denúncia pequena. Então, segundo o relatório, tem 4, que ao término da partida, após as equipes descerem aos vestiários, fomos informados que a torcida organizada da equipe Lemense SAF havia invadido o vestiário da equipe mandante. Assim que tivemos essa informação, me dirigi em conjunto de geração de operações Flávio Filho e equipe de apoio até o local. Havia policiais militares na porta do vestiário e cerca de 20 torcedores na parte externa do mesmo. Pudemos presenciar diversas discussões paralelas entre os torcedores, atletas, comissões técnicas, comissão técnica e presidente da equipe, na parte externa, bem como ver o acesso e saída de membros da torcida à parte interna do vestiário. Aos poucos, os torcedores foram deixando o vestiário, até que, com a chegada do maior efetivo policial, foi realizada a retirada de todos os membros da torcida, da parte interna, e escoltados até a parte de fora do estádio, em torno de 20, 30 torcedores. Coleta de informações posteriormente ao fato, segundo o diretor do jogo, foi informado pelo supervisor do Lemense, senhor Bruno Martins, que havia um segurança responsável pelo portão que dá acesso entre o setor de público e a área administrativa vestiária, porém sozinho não pôde conter o avanço da torcida organizada. Em conversa com o senhor Maurício Dione dos Santos, membro da Comissão Técnica do Lemense, mesmo relatou ao gerente de operações que na saída do campo de jogo, um dos atletas respondeu aos torcedores que estavam protestando no alambrado a seguinte frase: quando a gente ganha, eu sou rei. Quando perde, eu sou um bosta. Que após isso, houve deslocamento do torcedor que estava fechado. Também foi possível conversar com um atleta da equipe que nos informou que o teor das discussões foram direcionadas à cobrança de resultados. Não houve nenhum tipo de agressão física por nenhuma parte, bem como não houveram ameaças. Só ficha do Lemense, não há incidência específica no 213. E não houve prova de vídeo juntada, né? Não houve nenhuma prova juntada, né? Esse é o relatório, senhor presidente. Há alguma prova, doutor, que vai fazer? Testemunho? Quem será ouvido? O senhor Maurício. O senhor Maurício é o gerente de operações. Pode vir aqui também. Você pode entregar o documento? Já entregou? Pode se sentar aí. Pode entregar o outro. É só o direito. Pode. Só o lado direito. Ele precisa. Boa tarde, senhor Maurício. Tudo bem? Tudo bem.
Então, o senhor sabe aqui que no que foi denunciado a equipe da Sim. Alimentos, tudo segue aqui. Então, o doutor Daniel é o doutor relator e ele vai questionar aí, eventualmente, sobre os fatos ocorridos. Boa tarde, senhor Maurício. Tudo bem? Obrigado. Aqui no caso, né, no próprio relatório do diretor de jogo, ele afirma que em conversa com o senhor, né, Maurício Diogo dos Santos, certo? Exato. O senhor relatou que na saída do campo de jogo, um dos atletas respondeu aos torcedores que estavam provocando, falando, né, quando a gente ganha, o senhor vê quando a gente perde, o senhor gosta. E que após isso houve deslocamento até o vestiário. E no caso também é afirmado pelo supervisor do próprio Lemense, o senhor Bruno, que havia somente um segurança controlando esse acesso, que não conteve esses seguranças, esses torcedores. O senhor tem algo a acrescentar em relação a isso? E, assim, o senhor entende também que esse efetivo seria suficiente? E todo esse fato ocorreu talvez pela manifestação do atleta? O que o senhor tem a acrescentar sobre isso? Bom, na realidade, correu-se um boato, eu tenho um acesso muito grande com a torcida, correu-se um boato que o jogador, o número 10, havia feito um gesto obsceno para a torcida. Fato esse que não ocorreu, principalmente que eu estava próximo a ele e conversei com o pessoal dizendo que não ocorreu. Aí eles pediram para que fosse conversar com ele, que eles queriam entender, porque todo mundo disse que havia feito um gesto obsceno. Até o diretor da própria torcida falou: eu não vi esse gesto obsceno. A única coisa que foi vista foi ele dizer: poxa vida, quando eu ganho, eu sou craque, quando eu não ganho, eu sou bosta. Tá? E desceu. Então, eles foram lá tirar satisfação, porque ficaram incitando de que ele havia feito um gesto obsceno. Fato que não ocorreu, eles sabem disso. Depois de entrar no vestiário, entraram acho que 3 pessoas, algo nesse sentido, perguntando, obviamente de uma forma mais rígida. E nós explicamos para eles que não foi feito nenhum gesto, que aquilo não era, aquilo era invenção. Tá? E que, não, mas não pode, nós não viemos cobrar resultado, nós não viemos cobrar nada, nós não aceitamos que se faça gesto obsceno. Quando eles perceberam que realmente o atleta não havia feito esse gesto obsceno, acabou tudo. Pergunta isso mais um. O senhor teria como afirmar, eu tenho conhecimento, se essa entrada dos torcedores, se acesso dos torcedores a esse local foi permitida pela agremiação, então, ou o senhor atribui justamente a uma falha quantitativa ali, no caso, do segurança, que só tinha um responsável pelo portão? Eu, na realidade, eu não estava presente, eu não sei a quantidade que tinha lá. Mas a última vez que eu vi, tinha pessoal suficiente e não entraram com uma violência, arrebentando tudo, nada. Eles entraram normal, tanto é que a porta do vestiário estava aberta. Nós não trancamos nada porque não havia necessidade daquela trancar para quem estava invadindo. Nada disso. Foi um diálogo, eu acho, um pouco mais rígido. Se cobra por que se faz um gesto obsceno. É tanta luta, tanto para sacrifício, para viagem e tudo mais, para um jogador fazer um gesto obsceno. Quando eles perceberam que não tinha nada a ver, que isso foi talvez um boato fora da realidade, porque alguns diretores da torcida falaram: eu não vi. Aí fica difícil, porque não foi uma invasão na forçada, nada. Eles entraram e falaram: não, queremos conversar com o jogador, porque não pode fazer isso. Tá, então, o acesso de 20 torcedores da região do vestiário, o senhor não sabe afirmar se for permitido, né, franqueado, ou se foi uma questão de invasão, né? Pelo relatório é dito que, inclusive, foi afirmado por um membro da própria diretoria de vocês, né, o senhor Bruno, que havia um segurança responsável nesse setor, né, e que sozinho não pôde conter o avanço da torcida, né? Então, parte do princípio que houve sim uma coisa, né, um avanço e não algo franqueado, né? E que isso só foi, no final das contas, debelado com a presença da Polícia Militar, né? Daí tirou os outros
torno de 30 torcedores, né? Que tinham ali, né? O senhor não sabe afirmar isso, então, né? Realmente eu não estava presente, então, obviamente, eu não vi. Então, no vestiário, eu vi 3. Eu vi, não, eu conversei com eles, porque eu sou responsável pela delegação. Então, primeiro a conversa vem comigo para a gente chegar no atleta. Tá? Então, se tem alguém acompanhando, existem pessoas lá que trabalham, são staffs do clube, usam a camisa. Então, não sei se jogaram essas pessoas como torcedores, tá? Porque todo mundo usa azul lá, todo mundo vai entregar a camisa, tudo mais, e não houve nada assim que precisasse da intervenção policial. Por quê? Porque se precisasse, eu era o primeiro a chamar. Alguém chamou, o policial chegou, tá? E havia muito estádio. Nós trabalhamos por volta de 40 pessoas no nosso estádio, tá? Então, na hora do final do jogo, eles vão próximo, que tem um vestiário onde entrega a camisa e recebe a verba por trabalhar. Tá? Então, eu não vi tanto torcedor assim, que eu saí, não houve nada, não, tipo assim, provocações, vão para briga. Não, não, foi uma cobrança por um gesto. Por mim, sem mais perguntas, senhor presidente. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Só agradecer a presença do senhor, é extremamente importante a presença da agremiação para esclarecer os fatos, mas não algumas perguntas que eu aliás, pela ordem, presidente, é de praxe a torcida ir ao vestiário e conversar com os atletas? Não, nunca ocorreu, tá? Eu estou, esse semestre aqui, nunca teve nada de conversa. Eles estavam mais nervosos por causa do gesto que alguém disse ter feito. Então, foi só isso. Nunca houve, nós temos acesso à série deles. Eu sou uma pessoa que frequenta, eu sou muito de diálogo, tá? E eles sabem disso. E conversar com alguém da torcida e falar, o senhor Maurício, ele é de diálogo, ele não é de explosão. Então, nunca houve esse tipo de cobrança. Senti porque eles se sentiram ofendidos. Aí depois arrependido, porque não tinha como provar. Eu falei, nós vamos procurar vídeo. Eu, incrível que pareça, eu termino o jogo, eu fico próximo da minha delegação para preservar os meus atletas, e eu não vi esse gesto. Se tivesse, eu teria recriminado ele, porque gesto não se faz para ninguém, nem para o vento você faz gesto obsceno. Tá? A gente tem que respeitar qualquer ser humano a partir do momento que ele está torcendo pelo clube, ele está querendo alguma coisa do clube. Tá? Ocorreu essa frase dele, infeliz, mas não ofensiva, tá? Porque quando o time vinha ganhando, todo mundo aplaudia e carregava no colo. Depois o time perdeu e dizia, poxa vida, tem que correr mais. Esse tipo de cobrança. Tá? Uma torcida que ela não é violenta, não é uma torcida que pegou, a gente anda na rua, a gente conversa com eles, e eu nunca vi algum tipo de atitude um pouco mais ríspida com relação aos nossos atletas. Pediram para ir em treino, conversar com o pessoal, eles foram, pediram mais para incentivar do que poder criticá-los. Assim. Então, essa frase que inventaram na arquibancada de que houve um gesto com o dedo obsceno, foi o fim do mundo, porque eu estava presente e eu não vi nem fazer isso aqui, e dirá um gesto obsceno. Perfeito, muito obrigada, senhores perguntas, presidente. Eu não tenho muito pergunta. Pode deixar, pode dar o telefone. Você pode voltar. Tem mais perguntas? Pode sentar. Obrigado. Doutor Rodrigues. Cumprimentando o presidente aqui, cumprimentando os auditores, a defesa, a secretaria e o nobre advogado aqui. Bom, presidente, o relato aqui do diretor de jogo é cristalino, houve-se a invasão e não foi impedido pela agremiação. A discussão aqui nos autos em relação ao gesto realizado pelo jogador, mas sim em questão da agremiação não ter evitado essa invasão dos torcedores em local reservado ali para atletas. Então, a procuradora ratifica os termos da denúncia na íntegra. Senhor, doutor. Por favor, nome do senhor? Paulo Eduardo. Doutor Paulo, por favor, no tempo, não prazo regulamentar. Boa tarde, senhor presidente, procuradoria, todos na mesa. Na verdade, o senhor Maurício narrou que houve um diálogo, mas não houve uma invasão. Que houve foi uma tentativa unilateral de uns torcedores da equipe organizada lá, da torcida do Lemense, de tentar chegar próximo
Mas uma vez que eles chegaram próximo, o clube tomou as providências, teve o policiamento, teve, embora a súmula narra uma quantidade de torcedores que ele depõe que não viu, né? Então, pelo princípio da súmula ser relativa, uma pessoa do clube que estava lá conversou com os torcedores, falou que foi 3 apenas. Tendo em vista isso, esse ato lateral do torcedor, policiamento, staff do clube que agem lá como segurança, a defesa pede a absolvição, tendo em vista que não houve agressão, ameaça ou qualquer tipo de desordem na praça desportiva. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Agradeço mais uma vez a presença do depoimento do senhor Maurício. Agradece o tribunal a presença do depoimento pessoal. Senhor Paulo, pela defesa. Mas, senhor presidente, eu não consigo justamente ir de forma contrária ao mesmo entendimento da Procuradoria. Nós temos aqui um relatório do diretor de jogo que diz o seguinte, né? Ele não fala em nome de terceiros, né? Afirma 20 torcedores na porta externa mesmo. Pudemos presenciar diversas discussões paralelas, bem como ver o acesso ao elemento da torcida da parte interna do vestiário. Aos poucos, os torcedores foram deixando o vestiário. Até que com a chegada de maior efetivo policial, viam policiais militares já, foi necessário chegar maior efetivo para realizar a retirada de todos os membros da torcida, da parte interna do vestiário, escoltado até a parte de fora do estádio. Em torno de 30 pessoas. Então, assim, sem desmerecer o senhor Maurício, que é um membro do Lemense, depoimento diretamente interessado, né, ao fato. Sim, a súmula também afirma que próprios atletas afirmaram que não houve agressão. Ainda bem. Mas não há como negar que houve uma certa invasão, onde o próprio supervisor do Lemense fala que o único de segurança não conteve os torcedores organizados. E, no mínimo, senhor presidente, é uma temeridade, mesmo que seja liberado o costume do Lemense, deixar o acesso ao vestiário no calor da partida, pós-partida, de 20, 30 torcedores, seja por qualquer ocorrência, né? Ainda mais se for um jogo de vitória, de título, mesmo assim, a área específica do estádio para isso, né? Uma zona mista, uma zona de confraternização, não ali no vestiário. Tá, claro, foi necessário, né? Polícia militar, ainda bem que havia efetivo presente também, ponto positivo ao clube, mas houve um lapso da agremiação mandante das providências capazes de prevenir, né, justamente, houve talvez a repressão, mas não preveniu desordem de sua praça de desporto, que está uma invasão do local da disputa do evento esportivo, que é uma área restrita de vestiário. Considerando que a agremiação não é incidente específico, que ainda bem que não houve maiores, realmente, questões de agressões e tudo mais, mas sim, a infração, artigo 213 do entendimento dessa relatoria, do qual já os antecedentes positivos nesta questão, eu aplico a multa de R$ 1.500 à agremiação Lemense, senhor presidente. É como eu voto. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar o voto do relator na íntegra. Eu também acompanho aqui, né, para apenas também deixar claro que essa torcida aí pode causar algum prejuízo, porque além desse primeiro processo, o próximo também diz respeito à mesma torcida. Então, proferindo o voto, por unanimidade, condenada a equipe da Lemense, nos termos do artigo 213, inciso 1 CPJD, a pena de R$ 1.500. Agora vamos ao outro processo, processo 242 de 2026. Também envolve a Lemense, a equipe do Grêmio São Carlense, e
Relatora, a doutora Evandra. Obrigada, presidente. Como é a primeira vez que faço uso da palavra, cumprimento os meus colegas e demais pares na presença de Vossa Excelência. No processo 242.2026, Enem Cessados versus Grêmio São Carlense pelo Paulista A4. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação Lenense, em curso no artigo 206 do CBJD. Atrás, no início da partida, informa que após o protocolo preparador do Lenense realizou os últimos aquecimentos com os goleiros. Durante a última conferência das redes realizadas pelo assistente José Lucas Cândido de Souza, foi identificado um furo na parte inferior direita da rede. Imediatamente foi acionado o responsável pelo gramado, o senhor Aguinaldo Henrique da Silva, que efetuou o reparo necessário. Em razão da manutenção, o início da partida sofreu 3 minutos de atraso. Segunda denúncia, também em face da Nenense, em curso no artigo 211, no artigo 203, inciso 3, parágrafo 1º do CBJD. Consta do relatório do diretor de jogo as seguintes ocorrências. Informa que após o término da partida, no momento em que a equipe visitante se deslocava em direção ao túnel de acesso ao vestiário, localizado próximo à arquibancada geral da equipe mandante, a comissão técnica do São Carlense relatou que torcedores teriam arremessado algumas pedras em sua direção. Destaco que os membros da equipe de apoio e a gerente de operações presentes, próximos ao túnel, não visualizaram os referidos arremessos. Ressalta ainda que nenhum atleta ou integrante da comissão técnica visitante foi atingido. As pedras mencionadas foram recolhidas e entregues à gerente de operações da FPF, Josiane de Azevedo. Desde o ano passado, 2005, há pontos na arquibancada com estruturas deterioradas apresentando partes soltas que podem ser removidas com facilidade, o que potencializa o risco de utilização desses materiais como objetos de arremesso. Informo que aproximadamente 15 minutos após o término da partida, quando a torcida já havia deixado o estádio, o supervisor do Grêmio São Carlense, o senhor Eduardo Nunes Imparato, entrou em contato comigo informando a presença de torcedores da equipe mandante nas intermediações externas do estádio, na altura do portão destinado à equipe visitante, proferindo xingamentos e ameaças. De imediato, o gerente de operações da FPF, Josiane de Azevedo, acompanhada por integrantes da equipe de apoio, deslocou-se até o local, sendo também alvo de xingamentos e hostilizações por parte dos torcedores presentes. Diante da situação, mesmo com segurança privada no local, o gerente de operações acionou o reforço da Polícia Militar, que compareceu prontamente ao local, posicionando-se em frente ao portão e realizando a dispersão dos torcedores. A Lenense não tem ficha disciplinar no artigo, possui relatório, possui súmula e haverá sustentação oral a isso. Aprova, doutor Rodrigo? Pela Procuradoria, não, presidente. Só relatando aqui que a Lenense já é reincidente na questão do artigo 216 e sobre a gravidade desse arremesso de pedras, apesar de não ter atingido ninguém, inclusive aqui destacado no relatório do jogo, que as pedras são soltas ali na arquibancada e que estão deterioradas. Então, isso traz mais veracidade ainda em relação ao relatório do jogo. Doutor Paulo, aprova, doutor? Testemunhal. Testemunhal também. Senhor Maurício, isso. Novamente, você já sabe que o fato aconteceu, né? A doutora Evandra é a relatora, ela fará perguntas. Ok. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Que é isso? Eu vou pedir para o senhor me relatar o que ocorreu neste dia, por gentileza. Na realidade, a primeira parte, se não me engano, é com relação à rede, né? O próprio
súmula da Federação Paulista, ela coloca que a partida deu o início às 15h03. E que esses 3 minutos foi em virtude da rede estar com problema. Em primeiro lugar, esse dia, a Federação Paulista determinou que todas as partidas começassem no mesmo horário. Nosso time entrou em campo, o juiz ainda não tinha chego. Quando houve o protocolo, o time se posicionou. Aparentemente, foi detectado esse furo que foi consertado. A partida não começou devido à não autorização por parte de quem estava controlando todos os jogos. Ela levou aproximadamente, eu sei porque o pessoal da torcida começou a chiar da demora, e ninguém sabia o motivo pelo qual estava demorando. Ela demorou acima de 5 minutos para começar o jogo. Então, é impossível o jogo ter começado às 15h03, se ela levou mais de 5 minutos para poder sincronizar todas as partidas daquela fase. Tá? Então, há uma controvérsia com relação ao início. Se ele tivesse descoberto alguma coisa, ocorreu o concerto na hora, mas a partida não iria começar de jeito nenhum. Ela precisava aguardar esse comando geral. Então, essa é a primeira parte. Está havendo uma controvérsia aí com o início do partido. Isso que eu tenho a colocar. Mas que o senhor disse que teve uma autorização da FPF dizendo que era para começar todas as partidas do mesmo horário. Exatamente. Nós fomos comunicados pela diretora da partida que todas as E a partidas... arbitragem não sabia? Hã? E a arbitragem não sabia? Tanto sabia que ele ficou no meio campo aguardando a autorização que vem da parte de cima da direção, né, para poder iniciar. Então, se você pegar o vídeo, você vai verificar que o jogo tocando bola para cá, para lá, esperando que essa partida se inicie. Enquanto não veio a ordem para que todas as partidas estivessem sincronizadas para início no mesmo horário, não poderia começar. O nosso estava exatamente no horário determinado pela Federação Paulista. Só que houve esse atraso aí, eu não sei por qual motivo, qual equipe atrasou, enfim. Se você olhar no vídeo, você vai ver que está todo mundo tocando bola. O narrador está dizendo, olha, está com atraso, porque existem jogos que estão atrasados e todos têm que começar no mesmo horário. Então é impossível a partida ter começado às 15h, 15h03, né, por causa que ele está alegando que houve o atraso por causa do conserto da rede. Não bate o horário. Mas existiu um problema na rede. Hã? Existiu um problema na rede. Assistiu que ele foi consertado antes de começar a partida. Não chegou a atrasar a partida, porque a partida, por natureza, já atrasou. Então, não foi um obstáculo para início da partida. O único obstáculo que teve para início da partida foi a sincronização de todas as partidas, que isso aí vocês podem verificar junto à Federação Paulista, que determinou que todos começassem no mesmo horário. Então, por 3 minutos, não dá para ver. Só essa demora foi acima de 5. Então, alguma coisa não está batendo ali a controvérsias com relação aos horários, tá? Perfeito. Agora, eu gostaria de saber referente ao arremesso de pedras. Eu peço que eu esteja um pouco mais conciso no depoimento para que a gente avance aqui com o julgamento. Então, mais concisão, por favor. Tá bom? Obrigado. Com relação às pedras, eu analisando, eu verifiquei que o próprio apoio da Federação, o staff da Federação Paulista, estava próximo à comissão técnica, que eu também estava no gramado, e ninguém viu esse arremesso de pedra, apenas a comissão técnica do visitante. Então, se ninguém viu, só eles viram, é meio estranho, porque a própria Federação Paulista, com apoio, deveria ter notado. É impossível alguém atacar uma pedra em mim aqui e alguém do lado não ver que essa pedra foi arremessada. Começa daí. Ele coloca que é uma suposição que atacar. Aí vem a suposição que existe uma parte deteriorada que pode ter vindo de lá. Então, tudo em termos de suposição. Eu não entendo como uma realidade. E vou além. Se colocar no vídeo, você percebe que o atleta do São Carlense,
ele faz o gol e ele vai em direção à nossa torcida com gestos, provocando, fazendo uma ira tremenda contra a nossa torcida. Por isso que ficaram nervosos, mas não se provou nada que alguém atacou pedra neles. Então, houve uma provocação, houve ira, mas não houve a comprovação desse ataque de pedra. E pedra num campo de futebol, tem uma pista lá, pode ter pego de lá. Então, a intenção, não sei se foi das melhores por parte da equipe visitante. Perfeito. E, por fim, o que ocorreu de forma sucinta no fim do jogo? Bom, ao final da partida, conforme foi relatado aí, existia torcida. Pelo que ela mandou foto, depois para mim, eram 3 pessoas, caracterizadas como torcedores, vamos dizer assim. Distante, a distância da rua para o portão é acima de 600 metros. Se você olhar, você não consegue ver ninguém. Se alguém sai do portão, aí você consegue enxergar alguém lá fora. Então, se a delegada de operação saiu e foi de encontro, isso caracteriza um embate. Embate não é bom. Deveria ter chamado a nossa segurança privada e a polícia militar para dispersar as pessoas que estão na rua. Não estão dentro do estádio, estão na rua. Tá? Se houve xingamento, não deu, que eu não estava presente. Mas, com certeza, o embate tomado, a decisão da própria delegada de operações, não é correto. Ela deveria trancar o portão, que não tinha ninguém em frente, e chamar as devidas segurança para que não ocorresse nada. Graças a Deus não ocorreu nada em termos de agressão física ou tomar. Segundo ela, é uma agressão verbal. Perfeito, muito obrigada. Sem as perguntas, professor. Senhor Daniel, tem alguma pergunta? Senhor presidente, não tem nenhuma pergunta, e sim, agradeço de novo a presença do senhor Maurício. Doutor Maurício, o senhor várias vezes falou, se a gente ver, se a gente assistir, se for ver isso vídeo, isso teria sido juntado no processo, certo? Não está no processo, então a gente não vai ver o vídeo, porque a gente não viu o vídeo, a gente tem uma súmula que essa é a prova, e assim, o senhor faz suposições. Quando num depoimento, o senhor depõe o que o senhor viu, o que o senhor presenciou, também não suponha o que pode ter acontecido ou não, certo? Porque senão desculpa até, mas porque por algumas vezes o senhor falou, né? O senhor supôs sim que o árbitro agiu de forma diferente, errada, o senhor supôs que, embora está afirmado que desde o ano passado, sim, não é uma suposição, está deteriorada a arquibancada, está juntado as pedras no processo, a foto. Então, assim, né, o depoimento é o senhor falar do senhor, não o senhor supor. Né? Se o senhor viu, se o senhor não viu algo, e sobre aquele fato. Não fazer o juízo de valor. Né? Isso, de alguma forma, cabe a nós. E, assim, a gente vê as provas que estão no processo. Certo? Então, poderia ter sido juntado no vídeo, por exemplo, nesse começo da partida, nada disso foi. Então, até para o senhor, nós vamos fazer esse juízo com o que está no processo. Tá? Agradeço mais uma vez a presença do senhor. Posso? Aí vai, presidente. For uma curtíssima, por favor, que a gente... Quando eu disse suposição, é o que estava escrito. A suposição não sou eu que estou falando. Está escrito no processo, supõe-se que foi aquilo. Eu só estou dizendo. Está escrito. Então não foi, porque é uma suposição que aconteceu. Isso que eu quis dizer. Senhor, peço desculpas, tá? E eu estava presente e não vi nenhum arremesso, porque eu fui o último a sair, tá? Você desculpa a forma que eu me expressei, talvez não seja claro. Estou correto. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Rodrigo. Bom, conforme inclusive ressaltado pelo nobre auditor aqui, as pedras inclusive estão no processo aqui, a fotografia. Acredito que não poderia ter a má fé de alguém juntar essas pedras aqui, sendo de outra área. São pedras pequenas, mas são pedras. Há escrito também que a arquibancada não estaria em condições, estariam ali quebradas, e essas pedras poderiam ser oriundas dessa arquibancada. Então, de acordo com a denúncia, a gente ratifica a questão da denúncia. Doutor Paulo.
O senhor Maurício, ele narrou, na verdade, a súmula, ela não. Eu tenho um erro material na súmula. De fato, ele enviou um vídeo para a gente, só que faltando 5 minutos, nem 6 minutos, ele conseguiu, a secretaria disse que não. É o vídeo da própria federação, o próprio jogo, ele traz que a partida lá, todas as partidas da quartas de final começaram no mesmo período. A própria transmissão foi atrasada por conta disso. De fato, eu soube desse vídeo logo quando a gente chegou, mas não sei se deu tempo para analisar, mas isso é uma verdade. O que ele narrou foi verdade. O princípio da veracidade real que ele veio trazer aqui, ele conseguiu trazer. Embora não esteja juntado esse vídeo, que também corroboraria se a própria denúncia tivesse se importado com esse fato notório de que a Federação Paulista colocou todos os jogos da semifinal para começar no mesmo período. Então não houve atraso. De fato, o árbitro da partida relatou mal. A questão da rede ela foi reparada de imediato e a defesa vai pedir absolvição em relação ao atraso, porque pedi isso ao presidente para ver se consigo anexar esse vídeo, ou se já foi, eu não consigo saber, porque meu time está no escritório, mas de fato isso foi a realidade das quartas de final da Série A4. Em relação à Praça de Esportes, do outro artigo, qual foi denunciado, a própria Federação Paulista ela faz a fiscalização do estádio. A partida ela estava apta a ser realizada. Entendeu-se aí, por algum motivo, né, pelo mesmo motivo talvez que a equipe visitante narra que uma pedra foi jogada, mas a própria federação que estava presente não visualizou nada. Então, o que ele quis dizer de supor é que a própria súmula fala isso, que tinha pedra, de fato, é um estádio municipal, onde tem uma área de competição de corrida ali, e tem pedras ali. Entendeu-se, por algum motivo, que não faz parte da realidade da partida, porque a Federação Paulista fiscalizou o estádio, fiscaliza, tem laudo, gramado, arquibancada, o policiamento faz isso também para verificar. Agora, desde 2025, não corrobora com nenhuma autorização para o evento da partida. Então, a Praça de Esportes estava estava perfeito para realizar a partida como ela aconteceu. O ato da pedra ser jogada, o arremesso, ele veio da equipe visitante. A federação que acompanhava e estava junto não visualizou. Ela narra, coloca lá na súmula que ele não visualizou nada. Então, por conta disso, a gente vai pedir a absolvição porque foi um ato narrado pela equipe visitante de forma unilateral. Anexou pedras que estavam no chão, porque ele não fala como que veio, agarrou, como que foi, de onde que veio. Ou as pessoas que estavam junto não visualizaram, não houve vítima, ninguém foi atingida. Então, por conta disso, a gente entende que a súmula ela goza de princípio relativo, a prova testemunhal ela veio elucidar um pouco melhor, né? Embora seja do Lemense, mas não tem pretensão nenhuma de trazer fatos aleatórios aqui a fim de corroborar com algum tipo de mentira. A defesa, em relação a isso, pede absolvição, porque o arremesso teria vindo partido da equipe visitante, de uma visão que ninguém mais viu, a própria federação que estava junto não visualizou. Em relação à senhora diretora da federação, isso não foi dentro da Praça de Esportes, né? Não foi foi fora. É um estádio municipal, a Polícia Militar faz a segurança externa, a externa também, junto com a equipe do Lemense. E, de fato, se foi isso que todos nós entendemos, isso aconteceu numa área já 15 minutos que tinha acabado o jogo, fora das dependências do estádio. Não houve, por parte do Lemense, nenhum tipo de negligência. O Lemense não corroborou com absolutamente nada. Ela mesma coloca que foi fora, não foi dentro, não aconteceu nada que o Lemense não agiu
em observância aos princípios de segurança do evento esportivo. Por conta disso também, a defesa vai pedir a absolvição desse fato, por não ter sido causador direto de nenhum ato negligente ou imprudente. Muito obrigado, doutor. Doutor Evandro, a volta. Obrigada, presidente. Primeiramente, quero parabenizar a defesa e a Procuradoria pelas sustentações apresentadas. E, em que pese, e como bem colocado pelo novo auditor, doutor Daniel, não se trouxe provas. Se realmente tivesse essa prova de vídeo, porque realmente o time não, depois verificando a súmula, não houve atraso das equipes. Né? Então, não existiu atraso das equipes. Mas foi muito bem relatado em súmula que foi feita a primeira vistoria, estava ok, na segunda vistoria existiu um buraco que foi arrumado e nisso se deu o atraso dos 3 minutos. Outro ponto, como que a arbitragem ia relatar um atraso, sendo que seria um atraso que a federação foi autorizado pela federação para começar em todos os jogos e a arbitragem não ia relatar. Então, diante desse ponto, eu não tenho como ir contra a súmula. Até peço que das próximas vezes, doutor, traga as provas. Nós não somos um tribunal punitivo, mas eu preciso de que traga as provas aos autos. Qualquer prova de vídeo, muitas vezes, muda muito o julgamento. Então, neste caso, conforme nossa tabela, eu aplico R$ 600 por minuto, dando um total de R$ 1.800 no curso do artigo 206. Pode conferir os demais, se quiser, a gente já. Quanto ao arremesso da pedra, eu até fui olhar as fotos do diretor de partida e realmente tem mas é longe da torcida, é longe de onde a torcida iria ficar. E pelo fato de quem estava próximo não viu, não quer dizer que não foi feito o lançamento das pedras. Eu acredito que tão pouco, e a gente não pode confiar no fair play, que uma equipe ia falar que teve arremesso de pedra, agindo de total má fé. Então, nesse caso, eu aplico a pena, vejo também como não tirar a pena do 213, aplicando o R$ 1.500 de pena pecuniária. Em relação a outra denúncia? 211. Não, 213 no começo. É acumulado. Está acumulado. Tá. Não, 1.500, então, vou acumular. Junto ao 211, vai acumular. Isso, vai ser 8,3. Vai ser acumulado. Senhor Maurício, o senhor que conversa muito com a sua torcida tem que tomar muito cuidado. Porque torcedor não tem que ser torcedor. Foi linda a atitude que eu vi que vocês enviaram ovos de Páscoa para as crianças terem entrega. Então, mas assim, essa torcida, ela tem que fazer um trabalho preventivo com ela. Porque da primeira vez vai ser multas acumuladas com mais multas. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas graças a Deus. Então, tem que fazer um trabalho muito preventivo com essa torcida, porque essa torcida está dando trabalho. Nesse caso, por exemplo, eu aplico mais uma multa de R$ 2.000 como voto. Então, são R$ 4.500, artigo 213, 211 acumulado. Não, 1.500 mais 2. Isso, 3,5. Então, E o 213 acumulado com 3,5. Quanto em as suas infrações. Isso. 1.500 mais 2. Isso, mais R$ 1.800 no 206. Não, mas aqui, na segunda denúncia. Ok, segunda denúncia total de 3,5. 13. Certo? É como voto, presidente. Doutor Daniel. Vamos lá, senhor presidente. Dentro daquela a parte que eu já fiz aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Paulo, deixando bem claro que, né, as provas chutadas aos autos foram muito pela partida. Agradeço o depoimento do senhor Maurício. Em relação à questão de atraso,
A Federação Paulista ela orientou que todas as partidas deveriam começar no mesmo horário. Ela não franqueou nenhum atraso. E justamente, talvez o atraso do Lemense pela troca da rede tenha causado a espera em outra partida e assim por diante. Se tivesse aqui um vídeo mostrando, estaria tudo lá já resolvido. Realmente estávamos esperando, sei lá, alguém avisar o árbitro que a partida X estava aguardando. O árbitro diz aqui que lá não estava pronto e atrasou em 3 minutos do horário inicial a troca da rede. Se depois se atrasou mais a partida que estava se aguardando uma outra agremiação em outro local, é outra questão. Então, entendo que aqui acompanha a relatoria, na condenação, na dosimetria aplicada. Em relação à segunda denúncia, também entendo que há acumulação aqui, por sorte até não foi denunciado no 213, inciso 1, né? Também por desordens em sua praça de desporto. 213 entrou apenas como lançamento de objetos, depois 211 face dos xingamentos e tudo mais, onde as pedras estavam lá, a própria equipe da Federação atesta desde o ano passado a questão de infraestrutura. Que bom que o Estado não foi interditado, que bom que a relatoria, e eu também vou acompanhá-la, e não aplicar o erro de interdição do local quando for o caso até satisfação dos residentes do ponto de decisão. É isso. E assim, aqui em relação, e no contrário, né, como está relatado aqui, algo que foi dito pelo senhor Maurício, foi necessário, sim, em relação aos xingamentos, depois, pós-partida, a presença da polícia militar para dispersar. E fazendo aqui, pedindo licença até a defesa, né, em que pese ter sido depois da partida e após o lado externo, recentemente, no processo que eu fui relator aqui, eu invoquei o entendimento da STJD da ampliação do entendimento, né, da praça de desporto. Né? Não se limita ao estádio, a uma ampliação hoje ao entorno, não se limita apenas ao tempo da partida. Né? Todo o tempo de chegada, dispersão, né? Ampliação objetiva. Então, a responsabilidade da agremiação, sim, no pós-jogo. Então, acompanha a relatoria na acumulação, né, das penas, tanto por infração aos 213, por lançamento de objetos, como em questão do ocorrido pós-jogo. E também acompanho na dosimetria. Meu voto, senhor presidente. Vamos lá. Então, 1.500 mais 2, é isso? Foi isso? É isso? Por isso, 1.500 é em qual artigo? No 211 ou no 213? 213 primeiro. 1.500 e 213, isso. 213 e 211. E aqui a minha questão, que eu estou analisando, é o seguinte: não houve aqui a prova do arremesso. De fato, essa pedra podia estar ali, pode ter havido uma altercação verbal entre a equipe de São Carlos e da torcida e a torcida da Lemense, né? Então, eu vou aplicar aqui a responsabilidade daí, no caso, fica com relação ao término da partida. Então, não vai gerar muito efeito, mas eu aplico a pena de 211 de R$ 1.000, são 213, não é isso? 211, não, é isso aí. E 211 de R$ 1.000 e a pena de 213 de 1.500. Então, por maioria de votos, por unanimidade de votos, foi condenado a equipe da Lemense SAP a pena de R$ 1.500, no sendo do artigo 213 CBJB. E, por maioria de votos, a
Por unanimidade, a condenação e por maioria de votos com relação à dosimetria, a pena de R$ 2.000. Proferido de voto. Certo, doutor? Até mais. Até mais. Até logo. Obrigado. Até mais. Então, vamos lá agora. Agora 236, é isso? São Caetano e Barcelona, é isso? 236? Isso. Vamos lá, vamos lá. Processo que depois. Presidente, se opõe ao relatório de votos. Não se opõe. Processo 236 é relatora, doutora Evandra. Obrigada, presidente. Processo 236/2026, Paulista Sub-13, São Caetano versus Barcelona Esportivo. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação São Caetano, em curso do artigo 91, inciso 3 do CBJD. Consta de súmula da parte do relatório de jogo que a agremiação não apresentou a quantidade mínima de atletas conforme estabelecido no regulamento da competição. Não é residência específica. Não é reincidência específica no 91. Possui relatório, possui súmula. Só vou ver quantos São Caetano apresentou 21 jogadores e não 22. Não possui defesa escrita, é esse o relatório, presidente. Só um momento. Doutor Rodrigo, nesses casos aqui, que são. Pode. Então, tá bom. Doutora Evandra, relatório já foi lido, o voto. O presidente, nesse caso, aplicou multa pecuniária por atleta de R$ 100, como voto, presidente. Pela falta de um atleta. Multa de 100, apenas. R$ 500 mais R$ 1 por atleta, presidente, perdão, presidente. Então, R$ são 100, R$ 600. Ok, doutor Daniel. Aplicação do 182. Já a aplicação do 82. Sim. Acompanhando o período, presidente. Acompanha a relatoria, por unanimidade, condenada a equipe do São Caetano a pena de R$ 600, R$ 500 de multa, mais R$ 100 por atleta faltante do banco de suplentes, as penas do artigo 91, inciso 3 do CBJD. Agora vamos lá, 236. Qual é o próximo? 237. É a relatora também, doutora Evandra. Processo 237/2026, Catanduva versus Araçatuba. A agremiação, a Procuradoria oferta denúncia, primeiramente, em face da equipe Araçatuba, no recurso no artigo 91, inciso 3 do CBJD, conforme extrai de súmula, a agremiação Araçatuba realizou a partida apenas com 15 atletas, quantidade inferior à máxima exigida no regulamento específico da competição. Segundo o senhor Cauã Busnardo Saravari, em curso do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, do CPJD da equipe Catanduva, conforme se extrai de súmula, atletas substituídos primeiramente por atingir um carrinho por trás, com uso excessivo de força fora da disputa de bola, atingindo as pernas de seu adversário, atleta número 10. O mesmo recebeu atendimento médico, continuou na partida. Cabe salientar que o senhor Cauã possui 14 anos. O senhor Cauã não possui ficha de antecedentes, a equipe Araçatuba não possui ficha de antecedentes.
e possui defesa do Catanduva da qual eu vou ler. Catanduva do senhor Do Calvo. Sr. Cauã. Conforme consta, do mérito à inexistência de agressão, a descrição do próprio ato revela traço nesse tipo de jogo, ainda que eventualmente faltoso, não há demonstração de interação de agredir, tampouco conduta dissociada da disputa esportiva. Assim, não se configura o artigo 254-A, seja a classificação, pede a desclassificação da conduta, subsidiariamente a pena mínima. São dos pedidos a absolvição do atleta, subsidiariamente a desclassificação da conduta, ou ainda subsidiariamente a aplicação da pena mínima com reconhecimento dos bons antecedentes. Esse é o relatório, presidente. Doutor Rodrigo. Procurador, ratifica o sendo da denúncia, presidente. Já foi feita, né? Também só pedir para o doutor Rodrigo, porque tem o caso do Cauã, que foi apresentado. Ok. Então vamos lá, doutora Evandra Alva. Obrigada, presidente. Em relação à equipe Araçatuba, conforme o entendimento do outro processo, pena pecuniária de R$500, mais R$100 por atleta. São 7 atletas mais R$700, então pena de R$1.200. Com relação ao senhor Cauã. Como não há prova de vídeo e não há nenhuma prova, eu fico no 254A, 4 partidas, com a benesse do artigo 182, 2 partidas. É como voto, presidente. Doutor Daniel. Presidente, em relação à primeira denúncia, eu acompanho a relatoria. Em relação à segunda denúncia, eu peço pena para desqualificar pelo artigo 254, uma vez que aqui, né, relato que eu entendo mais condizente com o artigo 254, foi dado o caminho por trás com força excessiva, mas não há, seria uma jogada, prática de jogada violenta, né? Não é uma questão de agressão física, fora da disputa de bola, ou algo do tipo. Nesses termos, eu aplico a suspensão de uma partida e deixo de converter em advertência, por justamente ter a substituição direta, sem aplicação do cartão amarelo anterior, e é como eu voto, senhor presidente. Com relação ao artigo 91, eu acompanho, então, por unanimidade, nos termos do artigo 191, inciso 3 CBJD, é aplicada a pena de R$1.200 à equipe do Araçatuba. E com relação ao atleta Cauã, eu também acompanho a divergência. Eu entendo que não é um lance de agressão física, nos mesmos termos, condeno por maioria de votos, nos termos do artigo 254, a pena de uma partida sem conversão em advertência. Ok? 237 já foi. 238 também. 239, processo Marília, Esporte Clube São Bernardo, relator, doutor Daniel. Presidente, doutor relator, são de ordens. A defesa do doutor Alisson foi prefeito, tudo mais a procuração torna para eles, para mim também, motivo para esse pessoal. Certo. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Processo 239/2026, Paulista 3, profissional, Marília 2, Esporte Clube São Bernardo Serra. Denunciado da agremiação Marília, os postos de operação de 3 do CBJD, uma vez que consta na súmula da partida, que após o término foi arremessado um chinelo no campo de jogo, partindo da arquibancada, onde se encontrava os torcedores do comandante. É informado ele que o chinelo não atingiu nenhum atleta, que naquele momento nenhum torcedor foi identificado. Não há incidência no artigo 203, na ficha disciplinar de Marília, e agora, já mais próximo ao horário do julgamento, foi juntado pela agremiação Marília prova de que o torcedor havia sido identificado e apresentado
no boletim de ocorrência, o servidor havia assumido o fato. Diante da identificação e do boletim de ocorrência, a agremiação tomou todas as atitudes. A gente retira essa denúncia, senhor presidente. Pede absolução. Pede absolução. A procuradoria pede absolução. Só, doutor. Doutor, Em virtude do pedido da Procuradoria, né? Talvez peça pela absolução. alguma posição, A doutor? Procuradoria de Defesa de Detenção seria solicitada. Quem sou eu? Então, Quem sou eu? doutor, aceita o pedido e absolve. Absolve também, doutora? Então, por unanimidade, absolvida a equipe do Marília Atlético Clube, que ganhou o primeiro jogo, está para ir para a final do Campeonato da 3. Se foi específica a incidência no chinelo, né? Torcedor. Vamos lá. 240. Relatora, doutora Evandra. Obrigada, presidente. 240/2026, Paulista 4, Colorado Caieiras versus Penapolense. A Procuradoria oferta denúncia primeiramente em face do senhor Leonardo Pereira da Silva, em curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CPJD do Colorado Caieiras. Expulso após ser advertido anteriormente com cartão amarelo por uso indevido dos braços e atingir o rosto do seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. Receber o segundo cartão amarelo por segurar seu adversário, número 16, Felipe Santos da Silva, impedindo o ataque promissor. O segundo, o senhor Itamar Gomes dos Santos, em curso no artigo 258 do CPJD do Colorado Caieiras. Expulso após ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo por reclamar e gesticular das decisões da equipe de arbitragem, persistir reclamando e gesticulando das decisões da equipe de arbitragem. Ambos não possuem ficha de antecedentes, possuem relatório de partida, possuem súmula e não possuem defesa escrita e relatório presidente. Alguma prova, doutor Rodrigo? Sem prova pela Procuradoria, senhor presidente. Doutor Bernardo, alguma prova? Provas também. Sim. Doutor Rodrigo. A Procuradoria ratifica o centro da denúncia, senhor presidente. Questão simples aqui de segundo cartão amarelo e em relação ao massagista, a conduta reprovável em relação ao que ele falou ali e gesticulou. Doutor Bernardo. Obrigado, presidente. De maneira objetiva aqui, a denúncia em relação ao atleta Leonardo, ela foi proposta, oferecida nos termos do artigo 254, mas, na verdade, o segundo cartão amarelo que o atleta recebe não é pelo uso indevido dos braços e atingir o adversário, é por impedir o ataque promissor. Tanto a defesa, se tratar de segundo cartão amarelo, entende que seria, primeiramente, um lance de jogo, uma falta normal, pedida pela absolvição, mas de forma subsidiária, a classificação 250 e a conversão em advertência, já que o atleta é primário. Com relação à denúncia do Itamar, a defesa entende que também não há infração disciplinar aqui, na medida em que reclamar das ações de arbitragem não é infração disciplinar. A súmula teria que ter notado alguma situação a esse respeito, e não, assim não faz, portanto, entende que é uma situação de jogo, cartão aplicado pelo árbitro para controlar a partida, e isso já é suficientemente capaz de impedir do pede pela absolvição ou de forma subsidiária, também considerando que não há incidência, a conversão em advertência. Muito obrigado. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Quanto ao atleta Leonardo, eu vou acolher o pedido da defesa, desclassificando para 250, contudo, com pena de advertência. Quanto ao senhor Itamar, eu também vou acolher o pedido da defesa, porém, nesse caso, eu absolvo, uma vez que a súmula não deixa claro, só deixa claro que ele reclamou, gesticulou, e como bem disse a defesa, de reclamar e gesticular não é passivo de infração disciplinar, como voto, presidente. Doutor Daniel. Foi a relatoria, senhor presidente. Também acompanho. Então, é aplicada a pena mínima ao atleta Leonardo, convertido em advertência, nós temos do artigo 250, uma vez que houve desclassificação para esse artigo. Com relação ao senhor Itamar, massagista da equipe, absolvido. Okay. Processo 241.
241 de 2026, comercial RP versus Tanambi Sport Clube. Comercial RP. Daí, por cima do artigo 9, inciso 3, parágrafo 1º e 2º do CPJD, conforme o relatório de jogo, não foram pagas as taxas de diretor de partida, gerente de operações da equipe de apoio, em descumprimento ao artigo 43 do regulamento específico do campeonato. É reincidente no artigo. Possui súmula, possui relatório de jogo e possui uma defesa escrita da qual o Comercial Futebol Clube alega que foi solicitado à Federação Paulista de Futebol por meio de ofício 102 de 2026, de data de 9 de abril de 2026, solicitações prévias para socializar o desconto do valor correspondente às cotas, do qual não foi juntado o ofício. Recebimento da denúncia, absolvição, diante da vencimento do descumprimento material do doloso, subsidiariamente, a hipótese da condenação, aplicação da pena mínima. Este é o relatório, presidente. Doutor Rodrigo. O procurador simplesmente ressalta aqui diversas vezes a questão da reincidência da agremiação, senhor presidente. Doutor Evandro, eu voto. Obrigado, presidente. Conforme bem colocado a reincidência pela Procuradoria, uma vez que o ofício foi solicitado no dia 9/4, partida datada de 4/4, pelo qual aplicou a multa pecuniária no valor de R$3.000. Esse é o meu voto, presidente. Doutor Daniel. Senhor presidente, eu acompanho o apelo da condenação, porém, em relação à pena pecuniária, pese eu mantenho R$1.500 no nosso. Com relação à condenação, eu também acompanho a relatoria e também, porém, com relação à dosimetria, eu acompanho a divergência. Então, nesse caso, por unanimidade, foi condenada a equipe do Comercial de Ribeirão Preto a pena do artigo 9, porém, na dosimetria, por maioria, a aplicação da pena de R$1.500. Que acho que eu vou assistir o jogo, né? Processo 242, também relatora da polícia. Já foi, melhor ainda, mais rápido. Chegar ainda não é primeiro. Processo 243, auditor doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Processo de questão, Paulista 4, profissional, São Caetano Zero. Votem 2. É denunciado o atleta do São Caetano, Henrico Jabor Coura, possível infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD, uma vez que consta na súmula da partida, que ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo por empurrar seu adversário, o senhor Júlio Vinícius, pedindo um ataque promissor. E anteriormente já havia sido advertido também por impedir um outro ataque promissor. Aqui, né, após o empurrão, o atleta atingido necessitou de atendimento médico e acabou sendo substituído. Há algumas fotos montadas pela Procuradoria. E, no caso, não há defesa montada aos autos, pelo menos quando abrir esse processo. Este é o relatório, senhor presidente. Aprova, doutor Rodrigo? Sim, a prova de vídeo ali, bem com as fotos que estão juntos. Mostra bem um pouco lá. Deve ter sido empurrado para Lá na área. tamanho da grima. Quero ver por que ele machucou. Para queda.
se puder manter, vamos ver essa questão da saída dele de convocação, não tinha tentado isso, que na sua ataque ele foi substituído no intervalo. No capítulo das substituições, está que ele só foi substituído no intervalo. É porque é no 51, tá ligado? A partida encerra, ele volta a jogar. A partida encerra com um lance assim, ou eles cobram a falta? O tempo foi mais cedo, né? Beleza. O cara voltou e só esperou. Se recuperava. Não teve a intenção de fora isso, tem chance. Isso aí. O procurador ressalta, né, que ele já tinha recebido um cartão amarelo por empurrar o adversário também, impedindo um ataque promissor. Esse foi o segundo ataque promissor que ele impede. Doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Aqui ele destaca que não há um desprezo à disputa de bola, como se ele tivesse desleal a ponto de desistir da bola para interromper esse ataque. Há uma tentativa de disputa de bola, uma falta, sim, mas a defesa entende que há uma baixa gravidade nesse caso. Não tinha tentado de fato que o atleta tinha sido substituído, mas, como mencionado, não houve ali, fica evidente que não há uma intenção de nem interromper o contra-ataque, nem de lesionar, nem de machucar o adversário, mas sim uma tentativa de disputar a bola, que numa negligência acaba ali cometendo a falta, mas a defesa entende que existem elementos aqui que justificam a aplicação da pena mínima, que é o que se requer. Muito obrigado. Doutor Daniel. Presidente, sem mais delongas, fugindo um pouco justamente a pena, eu sempre aplico o segundo cartão amarelo, que é uma partida convertida em advertência. Nesse caso, eu mantenho a pena mínima de uma partida desde converter a advertência, que o atleta, se não um incidente específico no 250, é no 254, e justamente, né, pela reincidência também no mesmo ato de pedir ataque promissor, né, e pela fatalidade. Realmente não teve intenção, mas o atleta se machucou. Então, eu deixo de converter a advertência, senhor presidente. Doutor Evandro. Acompanho pela doutora. Acompanha também por unanimidade. Aplicada a pena prevista no artigo 250 do CBJD, a pena de uma partida sem conversão em advertência. Agora vamos ao processo 244. Relatora, doutora Evandro. Processo 244/2026, Catanduva versus Araçatuba, ocorrências de súmula referente à equipe Catanduva. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação Catanduva, em curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, informa que a equipe Catanduva compareceu na partida apenas com 21 atletas relacionados, o que fere o artigo 19 do REC. Nesse caso, doutora, diante do que foi acordado, tanto o doutor Bernardo quanto o doutor Rodrigo, apenas proferir voto, por favor. Não precisa de defesa escrita, presidente? Quer dizer, escrita, eu não sabia, não. Desculpe. Catanduva não possui antecedentes e a defesa inscrita em síntese alega que não trouxe vantagem esportiva, não comprometeu a lisura da competição, não prejudicou adversários ou arbitragem, não afetou a integridade física da atleta. Dessa forma, incide o princípio da intervenção mínima do direito desportivo, sendo medida adequada a absolvição ou subsidiariamente a aplicação da penalidade mínima. Esse é o pedido da defesa. Podemos ir ao voto. Sim, R$500 mais R$100, completa R$600 de multa como voto, presidente. Doutor Daniel, acompanha também por unanimidade aplicada a pena de R$600, prevista no artigo 191, inciso 3 do CPJ. Esse foi o processo 244, não é isso? Então, 245. Relatora, doutora Evandro. 245/2026, Paulista Sub-13, Olímpia versus Batatais.
A Procuradoria, mais uma vez, oferta denúncia em face da equipe Batatais em curso no artigo 9, inciso 3, conforme se citar de súmula da partida, a agremiação Batatais realizou a partida com apenas 14 atletas, quantidade inferior à mínima exigida pelo regulamento específico da competição. Não possui defesa escrita, multa de R$ 500, mais R$ 8.800, tendo um total de R$ 1.300. Doutor Daniel, Acompanhante. acompanha também. Aplicação da pena R$ 5.300 no artigo 191. Inciso 3 do CPJ. Então, agora, olha só, 246. São Bernardo do Sapo, Esporte Clube Santo André. O Teles, o ABC. Relator, doutor Daniel Abreu de Abreu Matias Branco. Processo de questão, Paulista do 14, Esporte Clube São Bernardo 3, Santo André 2. É denunciada a premiação São Bernardo por constar no relatório do diretor do jogo o seguinte ocorrência. Informa ao diretor do jogo que, em razão do estádio estadual tratar-se de equipamento público, não foi possível realizar o controle de acesso previsto na entrada principal da instalação. O local, além de sediar os jogos da primeira rodada do Paulista 13 e 14, também permanece aberto à comunidade para a utilização da pista de Cooper e playground infantil, o que possibilitou acesso de pessoas não relacionadas ao evento. Diante disso, foi implantado um ponto de controle avançado nas possibilidades de entrada de arquibancada, onde passaram a ser realizadas revistas. Contudo, em virtude da ausência de delimitação física adequada, como portões grades, o controle apresentou limitações operacionais. No que se refere à infraestrutura, não houve abertura de lanchonetes, tampouco comercialização de alimentos e bebidas por ambulantes, permanecendo os torcedores sem acesso a esse tipo de serviço. Em relação ao campo de jogo, a equipe de arbitragem identificou a necessidade de reparo nas redes de ambos os jogos. As adequações foram realizadas por este relator com apoio da equipe de apoio, após o fornecimento de materiais pelo clube mandante. Recomenda-se a aquisição de novo par de redes, informa ainda que após a vistoria consultou sobre o espaço destinado à cabine, transmissão e reparos estruturais do piso, sendo esses de madeira, encontrando-se estado avançado de desgaste, podendo oferecer risco aos usuários. O que compete ao credenciamento informa que não foram disponibilizadas credenciais físicas para a equipe de arbitragem. A conferência foi realizada por meio digital, considerando a ausência de condições para impressão no local. Portanto, denunciada em infração ao artigo 211, deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com a estrutura necessária a assegurar a plena garantia de segurança para a sua realização. A agremiação não possui incidência específica, porém, no 91, e até o momento que eu abri o processo, não tinha defesa escrita juntada. Não há provas também juntadas. Esse é o relatório. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, de acordo com o parecer da súmula, é cristalino que ali não acompanha a infraestrutura adequada para a divulgação da partida, conforme o regulamento, tem que umas fotos anexas também. Doutor Bernardo. Presidente, de maneira objetiva aqui, em relação às anotações que foram feitas, de fato, em contato com os clubes, reconheceram a necessidade de se vários que já estão providenciando, mas destaca-se, claro, não existe responsabilidade, mas destaca para fins de reconhecimento de critérios de legalidade que a federação administrativamente ela faz as consultorias dos estádios, sabe das características, e sabia que tinha ciência de que se tratava de um estádio público e ainda assim teve o aval e a autorização para participação. Pede que seja levado em consideração para o momento de 2013 e pedindo a aplicação da pena mínima dentro do dispositivo legal, considerando que a agremiação não é reincidência específica. Muito obrigado. Doutor Daniel. Senhor presidente, parabenizo o doutor Bernardo pela defesa, mas peço bem a questão do seguinte: tenho certeza que a federação sabia que era um estádio público, né? Porém, não há nenhuma prova que ela soubesse que no dia específico não haveria nenhum controle, né? Nenhuma possibilidade de controle, e que a municipalidade
naquele momento não estaria sendo cedido especificamente para o uso das categorias da agremiação, né, durante o Campeonato Paulista Sub-13 e Sub-14. O dono do estádio, assim dito, né, manteve o seu uso público, né, que com certeza não contra amparo, né, na possibilidade de eventualmente cumprir com as infraestruturas adequadas, mínimo de controle de acesso, seja o que for, que pese ser categorias desde 14, chegou a ver o ano passado 2 rodadas, essas categorias ficaram com portões fechados, por desordens, né? Então, acho que cabe esse tribunal aqui ter uma punição educativa para que essa questão seja sanada pela agremiação mandante, dentre outras questões apontadas aqui. Então, por isso, eu voto pela condenação por infração ao artigo 511, com a multa de R$1.000, já por medição no 182, pelo que entendo de uma certa gravidade e acumulação dos acontecidos, né, questão de infraestrutura, tem fotos aqui da situação do piso, aqui chega a ser perigoso, insalubre o local de transmissão. Não sendo reincidente, né, deixe de aplicar até a questão de interdição para que até que sejam feitas a satisfação das exigências, não apenas a multa de R$1.000. É como eu voto, senhor presidente. Já por medição do 182. Eu vou acompanhar o relator na íntegra, presidente. Mas cabe aqui uma questão. Se a federação autorizou a realização do jogo lá, como é que autoriza? Né? Precisa se verificar. É louvável até a defesa da forma como foi feita, porque hoje em dia um clube vai querer acesso à federação para a disputa de qualquer campeonato. Pelo amor de Deus, o que tem? Tem que ter o estádio Wembley colocado na sua cidade, 182 vestiários e assim por diante. Então, o que eu acredito é que há necessidade de verificação dos estados que estão liberados. Porque vira e mexe aqui, isso eu tenho um entendimento, que se há o jogo é porque, somente com relação ao gramado, se há o jogo é porque está em condição. Esse é um entendimento meu. Né? Mas há vários aqui que alegam que não tem a condição mínima de realização. Então, peço a vênia aqui a Federação Paulista, por meio do Departamento de Infraestrutura, aí, que se analise aí determinados estádios que são os erros e verteiros aqui em eventuais denúncias constantes das súmulas das partidas. Então, diante disso, eu acompanho. Então, é aplicada a pena de R$1.000, já observada a redução do artigo 182, a equipe do Esporte Clube São Bernardo. Agora vamos ao processo 247. Relatora, doutora Evandra Botelho. 247, 2026, Paulista Sub-14, Malco de Organização São Carlos. A agremiação I9, saindo do artigo 1, texto CBJD, que lá no artigo 19, parágrafo 1 do regulamento específico do Campeonato Paulista. Consta de súmula que a equipe relacionou em súmula somente 21 atletas para a partida. Não possui defesa escrita e possui reincidência no artigo 1.9. Voto R$500, mais R$100 para atleta, para mim, total R$600. Doutor Daniel. Acompanha o 600 reais aplicada a pena do artigo 9, inciso 3 do CBJD. Agora, Artigo 254. São dois, né? 254 e 259. Isso. É o mesmo caso, né? Um é sub-13 e outro sub-14. Só vai acho que a diferença de número de atletas inscritos de um para o outro. Eu acho que isso aqui foi. Permite, né? Em relação à denúncia do Guarulhos,
No sub-13 eles têm 2 atletas a menos e no sub-14 tem 1. E aí, em relação a eles, eu tenho uma prova que teve um atleta que no dia do jogo, por situação médica, foi ficar com marimbondo e aí não pôde jogar. Certo. Então, vamos jogar um de cada vez, então. Eu já ia fazer um pacote, deixando Prometo ser rápida, presidente. pacote que foi por água abaixo. 254/2026, Paulista Sub-13, EcoSAF versus AD de Guarulhos. Primeiramente, em curso no artigo 214, EcoSAF, conforme relato do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, verifica-se que a agremiação EcoSAF não registrou ou inscreveu seus atletas em tempo de disputar a partida em referência. São um total de 21 atletas. No caso da agremiação de Guarulhos, em curso no artigo 191, inciso 3, vou realizar a partida com apenas 20 atletas, que é o mínimo exigido pelo regulamento. Ambas possuem ficha disciplinar, também a Associação Esportiva Guarulhos, e não possui defesa estrita em ambos os casos. Este é o relatório, presidente, partindo para voto. Tem. Sim, senhor Fernando, deixa o senhor fazer isso. Também, né? Desculpa. Tem aqui, foi juntado, né, pela Associação Esportiva Guarulhos, aquilo que o senhor falou, né, doutor? Doutor Rodrigues. Procurador, a gente gostei da lei, senhor presidente. Doutor Bernardo. Que promete ser objetivo em relação à agremiação em Guarulhos, que é ao menos a situação menos gravosa. A defesa juntou no processo uma prova de que os atletas, ele, no dia da partida, ele teve uma intercorrência médica, foi picado por um marimbondo e não teve condições de participar da partida. Ainda assim, teve um atleta mais faltante, isso é fato. Então, a agremiação entende que essa prova não exige responsabilidade, mas como interfere no número de atletas na comissão final, entendeu? Que justificaria demonstrar que um dos atletas faltou por esse motivo. Com relação à agremiação EcoSAF, aqui a defesa pede atenção, uma ideia de um fundamento de tipicidade. A defesa entende que esses casos daqui, eles não se amoldam ao 214, senão ao 191, e explica por quê. Os atletas, eles foram registrados pela federação, o registro foi avaliado e foi devidamente efetivado, tanto que os atletas possuem número de registro, tudo certo, está na suma da partida. O que aconteceu foi que eles perderam no prazo, sim, de fato. Só que, no entender dessa defesa, e por isso que sustento isso, o artigo 214 visa coibir aquela situação em que sequer é possível verificar a autenticidade de um atleta como idade ou esses demais critérios de validade. Então, a defesa entende que os atletas aqui, eles jogaram com o registro atrasado e, portanto, a agremiação descumpriu o regulamento em relação ao prazo. Mas a própria agremiação validou o registro deles, eles estão devidamente registrados na competição, o que faz a defesa entender que afastaria aqui uma ideia de atleta irregular, como, por exemplo, idade indevida ou esse tipo de situação. Portanto, pede essa classificação em 9.1 e a punição dentro desse dispositivo legal. Muito obrigado. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensor, com a devida veneosa a discordar, uma vez que o artigo é muito claro dizendo situação irregular e os atletas estavam em situação irregular. Uma vez que não foram cadastrados em tempo hábil para participar, conforme diz o artigo 16, parágrafo 16 e 16, parágrafo 1º. Então, quanto a isso, a agremiação ECOS eu faço perda máxima de pontos, que são 3 pontos da partida, mais o valor de, são 21 atletas, R$ 2.100, mais o valor de R$ 1.000 pelo fato da inscrição irregular. Então, perda de ponto mais R$ 2.600. Não, R$ 2.100, perdão. Quanto à agremiação Guarulhos, eu vou acolher o pedido da defesa em que pese no caso do atestado médico do atleta, então vou penalizar em pena de R$ 500, mais R$ 100 de um atleta apenas. É como o voto do presidente, R$ 600.
Doutor Daniel. Como é que foi a dosimetria aí? Chegou a 2.000 Perda dos pontos, R$ 1.000 pelo fato da inscrição irregular, mais R$ 100 de cada atleta. Então, são 21 atletas, R$ 2.100. Não, R$ 2.100. Dá três, desculpa. Está errado, dá R$ 3.100, perdão. Entendeu? Sim. Doutor Daniel. Tô aplicando o mesmo entendimento, né, a gente tem claro, da ausência, né, por atleta, também no caso da inscrição regular de atletas, né, então, eu acompanho a relatoria nos dois votos, senhor presidente. Certo. Eu também acompanho. Então, ficou assim definido. Aplicada a pena de R$ 1.000 mais R$ 100 por atleta, pena de R$ 3.100 à equipe do EcoSAF, por ofensa ao artigo 214 do CBJD. E a pena de R$ 600, tem a perda de pontos, também não pode computar o ponto obtido, que isso já está, né? Então, mais a perda de pontos da equipe do EcoSAF. Com relação à Associação Esportiva Guarulhos, foi aplicada a pena de R$ 600, acolhido o pedido da defesa, nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Agora vamos ao último derradeiro final, não é isso? Bem conciso. A relatora, doutora Evandro. Processo 259/2026, mais uma vez, Paulista 2014, EcoSAF versus AD Guarulhos, uma das agremiações. A agremiação EcoSAF, em curso no artigo 214 do CBJD, pois, conforme também o Departamento de Competições da Federação, verifica que a agremiação não registrou e inscreveu seus atletas tempo de disputarem a partida. Nesse caso, são 17 atletas. E conforme a de Guarulhos, em curso do artigo 9, inciso 3, conforme se extrai de súmula, realizou a partida apenas com 21 atletas. Reincidente e não possui defesa, escrita apenas o atestado médico do senhor Iago, atleta do AD Guarulhos, Associação Desportiva Guarulhos. Este é o relatório, presidente. Já posso preferir voto, senhor da sustentação. A única observação, Não, muito similar. a única observação nesse caso aqui é que o atleta Iago ele participa das duas partidas, a relação dos suspeitos está em processo. Nesse caso, realmente só faltou o Iago da participação. Nesse caso, a defesa entende que, por um tipo de força, de força maior, ele não pôde participar e, portanto, a agremiação não tem que ser responsabilizada nesse caso. Essa é a opinião. Vamos ver se o Mário bom. Mas o Marinho, Aí, como não faltou ninguém, desce, tiveram só. conforme o entendimento do processo anterior, a agremiação é EcoSAF, em curso no artigo 214, a perda dos 3 pontos, R$ 1.000 de multa, mais R$ 100 por atleta, 117 atletas, dando um total de R$ 2.700. Quanto à Associação Esportiva de Guarulhos, por ser o mesmo atleta, do qual apresentou atestado médico, eu absolvo a imputação do artigo 191, inciso 3. É como o voto, presidente. Doutor Daniel. Acompanhe, senhor presidente. Também acompanho além da condenação do termos do artigo 214, poderia ser também apenada a equipe ao artigo 191, que também tem número bem mas creio que já anulasse eventualmente o outro. Então, nesses termos, é absolvida a Associação Esportiva Guarulhos pela atuação eficaz do Maringol e com relação à equipe do EcoSAF, condenada a pena de multa de R$
R$ 700. Nós temos o artigo 214 do CBJD em tempo recorde. Nós acabamos aqui 15 processos, não é isso? Porque foram 2 fluidos de pauta, não é? 3, então 14 processos. E eu agradeço aqui a velocidade e presteza de nossos auditores, doutor Daniel e doutor Evandra. Doutor Rodrigo, muito obrigado também pela participação, pela presença, doutor Bernardo, e aos nossos queridos Paula e João. Então, declaro encerrada a sessão da segunda comissão disciplinar do PJD de São Paulo. Muito obrigado.